todos bem-vindos. É sempre uma honra e uma grande felicidade estar aqui nessa casa, né? Que tanto contribui para o nosso melhoramento moral, individual e coletivo. Bom, o tema que nos propomos a conversar hoje é relativo aos tempos tão falado e tão prometido, né, por Deus, que nos dizem por aí, os tempos chegarão. E temos ouvido incessantemente, Jesus está voltando, este é o fim dos tempos, né? Quantas vezes nós não já escutamos quando a gente vê tudo que tem acontecido e as pessoas repetem essas palavras, né? E que seriam palavras para cumprir a regeneração da humanidade. Nesse sentido, lá no Evangelho de São Mateus, Jesus nos disse o seguinte: ouvireis falar também de guerras e de barulho de guerras, mas guardai-vos bem de vos perturbar, porque é necessário que as coisas ocorram. Mas isso não será ainda o fim, porque se verá levantar-se povo contra povo e reino contra reino, e haverá pestes, fome e tremores de terras em diversos lugares. E todas essas coisas não serão senão o começo das dores. Nós podemos perceber que Jesus, ele praticamente nos anuncia o fim do mundo, né? Ele nos diz então que nós teríamos dores e que isso seria apenas o começo. Se a gente lê de uma forma apenas literal, nós nos desanimamos com o que Jesus nos disse, né? É como se ele dissesse assim: olha, não há outro jeito que não o fim do mundo. Vocês vão sofrer, sofrer, sofrer e ainda tudo vai acabar. Mas nós precisamos tirar o sentido verdadeiro daquilo que Jesus nos disse. Até porque nós sabemos que Jesus falou para povos, né, que a inteligência ainda era um pouco primitiva, para imaginações que ainda estavam ligadas a questões essencialmente materiais, né? Os Espíritos nos dizem que ele falava para povos e homens menos esclarecidos. Então não sou eu que estou dizendo isso, tá? E com isso era necessário que ele chamasse a atenção desse povo. É como se ele dissesse assim: olha, chegará um tempo em que tantas coisas acontecerão e que vocês perceberão que algo está mudando. Mas ele precisou utilizar a imaginação daquele povo, de acordo com a linguagem que ele tinha e com o entendimento daquela época, vamos dizer assim. Para eles, naqueles tempos, eles não compreendiam o poder se ele não viesse de questões extraordinárias e quase que inalcançáveis. É por isso que nós vemos um relato na Bíblia que o Filho de Deus desceu dos céus com os seus anjos ao soar de trombetas. Isso é muito mais convincente que o nosso Salvador, né, viria à Terra dessa forma, do que através de filhos de simples carpinteiros dentro de uma manjedoura em meio aos animais. Então, sempre precisamos ter em mente que o texto bíblico não foi escrito por Jesus e ainda, ao longo de diversos anos, ele sofreu muita interferência através das traduções, né, que nós tivemos aí de diversos autores. Então, a gente sempre tem que ler o texto bíblico com um sentido, pensando assim: olha, é uma outra linguagem para um outro povo, de uma pessoa que não foi Jesus que escreveu. Então, essas alegorias, né, que Jesus trazia, que Jesus trouxe, era simplesmente simbolismo, principalmente quando ele fala
do fim do mundo, né? Mas nós conseguimos extrair algumas verdades dessas alegorias que Jesus nos disse e que lá no texto bíblico estão escritas. Afinal, ele nos falava para nos alertar, né? De fato, nós vivemos calamidades. É só a gente observar o nosso planeta que diversas calamidades nós encontramos. Sejam elas naturais, né? Ciclones, grandes catástrofes que a gente já viu, desmoronamentos em que no próprio Brasil muitas pessoas, né, há o desencarne coletivo, mas também nós conseguimos enxergar o mal. E como o mal se apresenta? Quantos de nós aqui já não sofreu o mal ofertado pelo nosso irmão? Acredito que a maioria, né? Até um simples falar coisas inverdades sobre a nossa pessoa. Isso nós experimentamos aqui na Terra. E essas são as colocações que Jesus nos trouxe. Ele disse que nós, então, teriam falsos profetas. Quantas pessoas também a gente vê por aí, em nome de Deus, dizendo que vai salvar o irmão. Nós vemos pessoas prometendo cura de doenças raras, né, por dinheiro. Nós vemos pessoas que buscam trabalhos espirituais para casamento, para desfazer o casamento do outro. E realmente, né, a maioria das vezes, até para buscar o mal. Então, ele também fala que haverá pestes. Nós sofremos uma pandemia. Ao longo de vários anos, a humanidade sofreu pandemias, né? Tivemos a febre tifoide, tivemos agora o coronavírus. A nossa população passa fome, assim como ele também disse que nós teríamos peste, fome, tremores de terras em diversos lugares. Por mais que produzamos alimentos em grande escala, a maioria da população mundial, não só no Brasil, nós conseguimos encontrar em todas as nações um percentual de pessoas que passam fome, né? Então, nós percebemos que, apesar de ele falar de forma um pouco rude, é isso que nós enfrentamos. E aí, lá também no Evangelho de São Mateus, continuando, ele vai dizer assim, ó: e se levantarão falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque multiplicará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra para servir de testemunho a todas as nações. E será então que o fim chegará. Bom, como eu disse, todos nós já enfrentamos o mal e já recebemos o mal. E quantas vezes nós já não nos deixamos abater? É muito difícil pensar assim, ó, por que eu vou trabalhar para o bem, para esse irmão, se eu só recebo dele o mal? Ou, por que eu vou fazer o bem nesse planeta que está completamente perdido? Se a gente olhar para o lado, né, é tragédia atrás de tragédia, situações terríveis atrás de situações terríveis. Então a gente pensa, eu não quero saber de política, porque todos os políticos são corruptos. E aí a gente vai perdendo a nossa esperança, nós vamos deixando as trevas e a escuridão às vezes tomar conta do nosso coração e do nosso dia a dia, em detrimento do bem que nós podíamos estar fazendo. Então, nós conseguimos, né, encontrar verdade, e sempre haverá verdade, naquilo que Cristo nos disse. E com isso, nos dias atuais, nós percebemos que essas calamidades que Jesus nos alertou são, de fato, a luta do bem contra o mal. E que são também em razão da difusão por toda a terra, que ele disse, do seu evangelho. Como é difícil viver o seu evangelho, né? O espiritismo, nascido na França, onde já houve a maior população espírita, hoje já não existem tantos. Aliás, o Brasil tem se tornado, né, a maior população espírita. Então, nós percebemos que os povos
têm preferido as questões materiais do que as questões espirituais. Mas, dentro da natureza, né, e dentro do que nós podemos chamar de mundo existencial, tudo está em perfeita harmonia. Nada foge à harmonia de Deus. E todos, encarnados e coisas criadas por Ele, estão sujeitos à lei da evolução. Não é mesmo? Nós aprendemos já isso. O ser humano, ele foi criado, então, simples e ignorante, e nós temos uma escala evolutiva. Através das faculdades que Deus nos concedeu, nós conseguimos, então, galgar a nossa elevação. E esse, infelizmente, é uma lei divina, então a gente não consegue fugir. Precisamos evoluir. E quando nós somos teimosos, o que acontece? Vem, então, um sofrimento, alguma coisa para nos impelir a continuar seguindo. Assim como disse a mensagem, dores, sofrimentos se apresentarão, mas isso é a forma com que Deus age, né? Não nos impondo o sofrimento, mas nos fazendo ter o ímpeto de evoluir. Porque aquilo começa a doer tanto, a situação se torna tão insustentável que a gente pensa, eu preciso sair disso, eu vou sair disso. Alguns não. Alguns permanecem ali a sua vida, né, aceitando aquele sofrimento ou persistindo no erro, mas aí é a escolha de cada um. E o ser humano, se a gente vê, nós evoluímos em duas frentes. A frente moral, né, a questão moral e a questão material, da nossa inteligência. E quanto a nossa inteligência já evoluiu? Nós conseguimos sobreviver nas diversas condições em que encontramos. Conseguimos desenvolver a energia elétrica, né? Hoje nós temos geladeira, então o nosso alimento não apodrece mais, a gente não precisa mais sair caçar todos os dias para a gente ter o alimento. Temos os medicamentos, né? Nós conseguimos ir ao mercado e lá temos uma série de coisas que a gente pode comprar. Existem cidades que, inclusive, a banana já está cortada dentro de uma bandejinha para você comprar. Então, assim, a nossa vida, em razão da nossa inteligência, está muito fácil. Nós evoluímos absurdamente. Já fazem viagens à Lua, né? Vão lá no fundo do mar visitar o Titanic. Isso tudo em razão da inteligência do homem que foi aperfeiçoando a tecnologia. Ao passo que, do ponto de vista moral, nós ainda somos crianças espirituais. Nós ainda escolhemos o orgulho, a inveja, a raiva, o preconceito, não é mesmo? E ficamos ali em passos de formiguinha dentro desse lado da nossa evolução. E nos planetas é a mesma coisa. Eles também precisam evoluir. Então nós temos mundos primitivos, temos mundos de expiações e provas e chegamos lá no final nos mundos celestes. Aí no nosso tá bem longe dos mundos celestes, tá? Mas o que isso quer dizer? Que assim como a perfeição da justiça de Deus, um planeta também precisa evoluir. E não seria diferente com a Terra. Logo, os tempos chegados e prometidos por Jesus é exatamente esse. É o momento em que a Terra chegou e que ela vai avançar um degrau na escala evolutiva dos mundos. Quer queiramos, quer não. Então, isso quer dizer que o local habitado, ele evolui independentemente da vontade ou da má vontade do habitante.
O nosso planeta precisa evoluir em razão da lei da evolução imposta por Deus. Com isso, se nós não seguirmos, por certo, nós não a acompanharemos. E, já sabemos que nós, habitantes do planeta Terra, somos oriundos de Capela. Ou seja, Capela evoluiu, deu um passinho na sua escala evolutiva e nós não estávamos mais em sintonia com aquele planeta. Nós estávamos impedindo a sua evolução. Então, Deus disse, olha, vocês vão para um lugar onde vocês terão a capacidade de evoluir. Até porque não seria justo Deus nos colocar num planeta em que a nossa sintonia está totalmente fora. É como se a gente pegasse uma criança, 2, 3, 4 anos, e a colocasse na faculdade e dissesse, olha, você precisa se formar na faculdade. Isso seria impossível, não haveria como. Então, considerando a justiça divina, que não impõe sofrimento e não impõe pena a nenhum de seus filhos, ele, vai fazendo essas readequações e nós sofremos essas readequações. E os Espíritos vão nos dizer aqui no livro Gênesis o seguinte. Que, com relação a essa mudança planetária que os mundos enfrentam. Mas uma mudança tão radical quanto a que se elabora não pode se cumprir sem comoção. A luta inevitável entre as ideias. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno seja diluído e o equilíbrio reestabelecido. Será, pois, dessa luta das ideias que surgirão os grandes acontecimentos anunciados, e não dos cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram consequências do estado de formação da Terra. Hoje, não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. E com isso eles nos explicam por que nós vivemos a situação que nós vivemos hoje. A humanidade está fervorosa por mudança. Nós ansiamos por mudança. Chegou um ponto em que nós já não nos importamos mais com que se eu vou emagrecer, se eu vou de fato só comprar um carro. Chega um momento da nossa vida que nós pensamos, a vida é mesmo só isso? Eu fui criado por Deus só para isso? Só para todos os dias acordar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar, sem me preocupar com o que vem por aí? Por isso que hoje não se faz mais tão necessário essas grandes mudanças na natureza. Mas nós vemos dentro da nossa sociedade um anseio por mudança. Vejamos o número de pessoas com ansiedade. Vejamos o número e o aumento, dos suicídios. Vejamos o número de pessoas com depressão. Isso tudo é porque o espírito já está incomodado com a situação que nós vivemos, com essas questões materiais e pequenas e supérfluas que nós nos preocupamos. Ou seja, nós precisamos de algo maior do que isso. E é por isso que às vezes nós enfrentamos, acredito que pelo menos uma pessoa a gente conheça que já enfrentou alguma questão emocional. É o nosso espírito clamando por uma mudança, esperando por uma mudança. E aí eles vão nos dizer que é isso que nós estamos enfrentando hoje. Esse grande burburinho na nossa sociedade, na nossa humanidade. As pessoas, os povos, estão se voltando uns contra os outros. Nós vemos aí aparecendo todo tipo de maldade. Contudo, nós precisamos ter bom ânimo e fé, porque não criaria Deus o nosso planeta e nos jogaria aqui, agora vocês se virem. Nós temos um coordenador, é Jesus. Ele nos deu o caminho, E Deus também, quando nós entendermos que Deus é
o amor supremo e nós conseguirmos chegar naquela escala de sentir efetivamente Ele, nós saberemos que Ele é o pleno amor. E sendo Deus o pleno amor, nada do que Ele faça tem outro propósito senão o amoroso. Então, o que a gente vive hoje é necessário para que a gente possa olhar para a nossa situação e pensar: a vida é mais do que isso. O que eu quero ou o que eu estou fazendo da minha vida, não é mesmo? Então, os Espíritos nos deixam muito claro que se nós não seguirmos com o nosso planeta, nós ficaremos em algum lugar. E aí, se a gente olhar para a Terra, eu não sei vocês, mas tem hora que eu não acho aqui muito bom assim. Aí a gente pensa: pior que tá, não fica. Gente, fica. A gente pode sim ficar num lugar muito pior do que aqui. Então nós temos que pensar o seguinte: vamos trabalhar agora, pro hoje, porque tudo se reverterá em nosso proveito, né? Eu já ouvi de pessoas dizer assim, eu não vou cuidar da água. Quando eu morrer, a água não acabou ainda. Os outros que se virem. O mesmo a gente pode pensar com o nosso planeta. Eu não vou trabalhar para o bem no meu planeta. Eu vou morrer, depois os outros que se virem. Mas nós sabemos, quando nos deparamos com o Espiritismo, que a nossa vida continua. E que teremos tantas encarnações que forem necessárias para o nosso aprimoramento moral. Nós vamos querer reencarnar num planeta menos evoluído ainda do que a Terra? Se aqui já tem tanto sofrimento. E agora que nós estamos no soar da meia-noite, quase pegando um planeta melhor, nós vamos querer ir para outro? Né? Então, é isso que fica o questionamento. Vocês desculpem, eu tô com uma gripe. É esse questionamento que os Espíritos nos trazem no livro A Gênese, no último capítulo, dizendo dos tempos são chegados. E como nós saberemos, então, que são chegados esses tempos que Jesus nos prenunciou? Quando nós analisarmos exatamente um tempo em que as coisas nos chamam a atenção. Como eu acabei de dizer, não nos é muito intrigante que, em pleno 2023, países voltaram a guerrear, apesar de termos alguns que vivem em guerra há milhares de anos, né? Mas termos o risco de uma guerra mundial novamente, isso tem que nos chamar a atenção. O fato de termos alimentos suficientes para toda a humanidade e pessoas passarem fome tem que nos chamar a atenção. O fato de doenças incuráveis como o câncer explodir em todas as populações tem que nos chamar a atenção. Então, todos os sinais que nós podemos ter, nós estamos tendo. E é como se a gente ficasse ali observando sem fazer nada. Esses são chegados os tempos. É isso que Jesus nos diz. Quando vocês perceberem que as coisas estão, muito grandes, vocês precisam fazer alguma coisa. Então nós precisamos deixar de lado a ideia do fim do mundo. Primeiro porque não haveria justiça, Deus criar um planeta que ainda não atingiu o seu objetivo na evolução dos planetas e simplesmente acabar com ele, assim como com a população que nele habita. Nós estamos bem longe de sermos Cristos. Então não teria sentido Deus vir aqui e falar, chega, para vocês acabou. Isso não seria justiça. Afinal, Ele nos criou para atingir um objetivo. Se nós ainda não o atingimos, nós ainda temos muita caminhada pela frente. Nós também podemos deixar de lado a história que a gente escuta do retorno de Jesus. Eu sempre gosto de dizer, como Jesus voltará se Ele nunca foi? Ele é o governador do nosso planeta. Ele sabe de tudo o que acontece. E não se faz mais necessário que ele retorne.
Ele já veio e pelo seu completo amor morreu numa cruz por nós, para nos mostrar qual é o caminho. Tudo que ele precisava nos mostrar, ele já nos mostrou. Não há nada de diferente que ele possa vir aqui e nos demonstrar. Ele voltaria sim, se tivesse algo de diferente, mas não há. Jesus já nos deixou o caminho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele mesmo disse, este é o maior mandamento. Então, todas as outras coisas que não se resumam a isso, não são ensinamentos de Jesus e não é o que nós devemos seguir. Então, se ele não tem nada de diferente para trazer, por que ele voltaria aqui para a Terra? Para sofrer? Ele não precisa mais. Para passar por expiação e prova com a gente? Ele não precisa mais. Ele já cumpriu a sua jornada e continua ainda cumprindo através da coordenação desse planeta. Porque vocês precisam convir comigo. Nós damos muito trabalho para ele, acredito eu. Né? Então, ele todos os dias cumpre o seu propósito. Nos ajudar, como o irmão mais velho. E a gente geralmente olha para o nosso irmão mais velho, quem entende, e não vê como olha, eu quero ser igual, né? Eu quero fazer o que ele faz. Olha, o meu irmão, é o meu irmão. Então, é essa visão que nós devemos ter com ele. Também precisamos deixar de lado o retorno de Jesus para o juízo final. Nós sabemos, através do Espiritismo, que quem faz o juízo é a nossa própria consciência. Porque as leis de Deus estão dentro do nosso espírito, estão dentro da nossa consciência desde os tempos em que nós fomos criados. Com isso, não há necessidade de nós estarmos diante de um juiz que nos dirá, olha, então se você fez isso, se você morreu, você morrerá, se você matou, você morrerá dessa mesma forma. Nada disso. A nossa consciência nos cobra e muitas vezes nós clamamos para nos redimirmos da mesma forma que nós atuamos. Ou o assassinado vir como agora filho de quem assassinou, ou como sogra, e às vezes a gente tem alguns problemas nas famílias, não é mesmo? Ou como irmão, e aí a gente vê aí as famílias que encontram problemas. Mas isso é só um exemplo. Nós temos N situações em que nós é que imploramos, às vezes, por vir com uma doença grave, para que nós possamos evoluir. Justamente porque, como eu disse, no campo intelectual nós evoluímos, ao passo que no campo moral nós ainda estamos engatinhando. E o Espiritismo se mostra uma luz, porque ele nos deixa muito claro da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos e o que nós devemos almejar desta encarnação. Então, a necessidade do trabalho é premente. Se faz, né? Porque dizem que por vezes nós levamos algum tempo para reencarnar. Então pode ser que quando nós desencarnarmos, o nosso planeta já tenha evoluído e nós não consigamos mais retornar para cá. Então a gente não pode esperar mais. Ai, eu não vou me reconciliar com esse irmão. Na próxima vida eu vejo isso. Eu costumo dizer, quando eu tenho alguma rixa com alguém, vem aqui, porque eu não quero voltar contigo não. Então vamos resolver isso agora. Não vamos deixar para a próxima, né? Porque pode ser, primeiro, que a gente não volte, e segundo, que imagine voltar de novo. Vamos deixar as coisas resolvidas. Né? Por isso que Jesus nos disse, reconcilia-te com teu irmão enquanto há tempo. Tempo de estarmos juntos, né? E tempo de ser essa a nossa oportunidade. E ele falou isso há muito tempo. Nós estamos há mais de 2000 anos sem entender, parece. Nós estamos ali há mais de 2000 anos brigando com o que ele nos deixou muito claramente. Apesar de sermos inteligentes, parece que nós não queremos compreender, não é mesmo?
E é através do amor que ele nos demonstrou que nós evoluiremos. Não há outro caminho. Apenas através do amor, da caridade. E importante que nós estamos numa religião em que nós nunca vamos escutar e não vamos ler nas obras alguma coisa nesse sentido. Fora do espiritismo não há salvação. Nós sabemos que fora da caridade, assim que pisamos num centro espírita, não há salvação. Isso, aliás, eu ensinava para os meus pequenininhos quando eu evangelizava. Essa é a nossa função aqui. E a caridade a gente pode fazer a todo momento. A todo momento ela se apresenta como uma oportunidade em nossa vida. Esses são os tempos, então, que Jesus nos disse. O tempo de nós evoluirmos moralmente. O tempo de nós acompanharmos o nosso planeta que está a um passo dessa transição planetária. Dizem os espíritos que nós já estamos há alguns séculos caminhando para ela. Ou seja, agora nós vamos ver as coisas realmente eclodirem. O mal, como eu disse, essa luta do mal contra o bem vai se fazer cada vez mais presente na nossa vida. Mas porque também alguns já estão com esse senso moral mais evoluindo, mais eclodindo. A gente vê a pandemia. Quantas pessoas passaram necessidade? Quantos irmãos se reuniram para ajudar? Né? A gente vê uma catástrofe, então acontece de uma casa pegar fogo. Muitas pessoas se reúnem, vão lá, ajudam. A gente vê, pessoas que vêm até nós pedir ajudas de alimentos, de roupas. E aí, muitas pessoas se reúnem e ajudam aquela família, aquela pessoa que pediu, mas ainda, algumas vezes a gente se coloca na posição de julgador ou do egoísmo. Quantas vezes um mendigo vem nos pedir dinheiro e a gente fala, eu não vou dar dinheiro porque ele vai beber. Se a oportunidade se apresenta em nossa vida é porque, primeiro, nós tínhamos condição de ajudar e, segundo, porque era necessário. O que ele vai fazer com o dinheiro que receber não é problema nosso. A evolução, infelizmente, é individual. Não tem como nós pegarmos na mão do coleguinha, do nosso irmão, e dizer, olha, você vai evoluir comigo. Se ele não quiser, ele não vai evoluir. Né? Mas todos nós temos a oportunidade dessa evolução. E Jesus nos chama a atenção para isso. Esses são os tempos que ele nos promete. E aí, os espíritos também vão nos dizer sobre essa nova ordem mundial que nós devemos viver. Eles vão nos dizer o seguinte: a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social, mas não a fraternidade real, sólida e efetiva, se ela não se apoia sobre uma base inabalável. Esta base é a fé. Não a fé em tais ou quais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, e se atiram pedras, porque, se anatematizando, eles mantêm um antagonismo. Mas a fé em princípios fundamentais que todo o mundo pode aceitar. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Então nós temos um Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, amor infinito. Nós somos um espírito, nós não somos um corpo, né? Estamos em um corpo, mas somos um espírito, e é para ele que nós devemos trabalhar e não o contrário. O futuro. No além-túmulo tem muito mais do que descanso eterno. Aliás, se alguém acha que vai descansar depois da morte, sinto dizer, não será bem assim. Eu, inclusive, não quero ficar lá no meu túmulo aguardando o dia do juízo final, vendo os bichos me comer naquele escuro. Então é isso que a gente tem que pensar. Eu vou seguir, a gente tem que seguir. Seja para onde for. Vamos trabalhar que seja para um lugar com uma situação boa, né? Porque nós sabemos que
o mundo espiritual é o reflexo do mundo material. Então, tudo aquilo que eu tenho aqui, eu vou perpetuar depois da minha morte. Todas as minhas elevações morais, todos os meus defeitos, e lá nós seguiremos então agora como espíritos. A questão do progresso individual indefinido, ou seja, nós sempre teremos algo para melhorar. E a nossa escala evolutiva é sempre para frente. Não dá para estagnar. A perpetuidade da relação entre os seres. Então, muitos acham que nós somos os alecrins dourados do planeta. Ao passo que se Deus criou, Ele cria e sempre continuará criando. Essa é uma das características dele, a imutabilidade. E se nós já sabemos que existem, só na nossa galáxia 2 bilhões de sóis, são trilhões de galáxias, é claro que nós não somos os escolhidos e preferidos de Deus. Existem muito mais seres vivos, encarnados e desencarnados nas suas mais diversas formas aí pelo nosso mundo. E a gente que isso ainda foge o nosso entendimento, não é mesmo? E Haroldo costuma dizer que a maior prova que existe de vida inteligente fora da Terra é que eles nunca vieram se comunicar conosco. Ou seja, por certo, o nosso planeta não é dos melhores, né? Mas vamos trabalhar para que ele se torne. E aí eles seguem dizendo: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus soberanamente justo e bom nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, eles se olharão como os filhos de um mesmo Pai e estender-se-ão as mãos. É esta fé que o Espiritismo dá, e que será doravante o eixo sobre o qual moverá o gênero humano, quaisquer que sejam o modo de adoração e as crenças particulares. Então, não importa a religião que nós estejamos, importa o que nós seguimos. Se for a doutrina do amor, da caridade e da solidariedade, por certo nós atingiremos o nosso objetivo, que é um dia sermos então felizes, deixarmos de lado todos esses sofrimentos que hoje nós experimentamos, todas essas dores, todas essas situações que nos incomodam, que permeiam, que destroem o nosso espírito quando nós nos deparamos com elas. E esses são os tempos que Jesus nos promete. É a nossa oportunidade, é a nossa chance. Contudo, tenhamos fé, tenhamos bom ânimo, não é? Ele mesmo nos disse: no mundo vós tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, daqui para frente as coisas tendem a melhorar. Algo melhor, mais feliz, nos espera. Apenas compete a cada um de nós buscar essa situação. Por mais que hoje não seja muito fácil, por mais que hoje as coisas estejam um pouco difíceis, nós vamos alcançar. Deus não abandona nenhum de seus filhos e Jesus nos disse ainda: enquanto eu seguir, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Ou seja, Ele vela por todos nós e nós temos o seu amparo sempre que nós buscarmos. Essas seriam as considerações de hoje. Devolvo a palavra para cá.